Olá, meus amados irmãos, estamos novamente aqui no nosso canal para nós meditarmos um pouco na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. O meu nome é Matheus Dutra, a gente vai meditar um pouco na palavra do nosso Deus Santo, grandioso, dono de tudo, Rei da terra, Rei dos céus, Rei do universo. Hoje o tema da nossa meditação é tentação. A gente vai ver aqui na Bíblia algumas pessoas que foram tentadas nos tempos antigos. Lembrando que Jesus, ele foi tentado pelo diabo no deserto. Se Jesus foi tentado, imagine nós. Gostaria de compartilhar com você aqui o livro de Lucas, capítulo 4, a gente vai ler o versículo 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Meus amados irmãos, Jesus ele veio à terra em forma de ser humano. Aí nesses dias ele estava de jejum. Aí ele sentiu fome porque ele estava em forma de ser humano. E o diabo ele viu a oportunidade de tentar Jesus ali no deserto. Tem uma passagem aqui mesmo no capítulo 4, se você quiser se aprofundar mais, leia o capítulo 4 de Lucas, o capítulo todo, aí você vai entender a história. Aí o diabo ele falou para Jesus: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas o que Jesus falou para o diabo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus ele estava preparado ali para combater o mal, combater o diabo com a palavra de Deus. E temos um outro exemplo aqui da Bíblia mesmo, José no Egito. José ele era mordomo de Potifar. Mas o que Potifar ele era? Vamos lá em Gênesis, capítulo 39, a gente vai ler o versículo 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou os dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. José ele trabalhava ali como mordomo. Ele cuidava da casa, cuidava dos pequenos detalhes da casa de Potifar. Mas chegou um dia que a esposa de Potifar botou os olhos em José, começou a admirar José, a beleza de José. Mas a única diferença é que José ele temia a Deus, ele tinha um Deus todo-poderoso, ele tinha a palavra do nosso Deus todo-poderoso guardada no coração dele. E a esposa de Potifar chamou José para se deitar com ela, mas ele recusou. E a esposa de Potifar ficou chateada com ele e mentiu para Potifar, falando que José tinha aliciado, mas seria pior se José tivesse se deitado com ela, ele poderia até morrer. Esse é um exemplo de tentação. No dia de hoje não é diferente. O inimigo ele tenta todos nós, todo ser humano na face da terra. Ele fica tentando em todas as áreas. É um dos exemplos aqui na fé da pessoa. O inimigo ele quer que a pessoa fique ali triste, desanimada, desacreditada de tudo. Aí muitas das vezes ele coloca pensamentos ruins na mente da pessoa, querendo colocar dúvida. A pessoa está passando por um momento de dificuldade ali, de enfermidade, seja o que for. Aí começa a colocar na mente da pessoa: será mesmo que isso vai passar? Será que Deus ele te abandonou? Ah, não, Deus não está nem para ti. Deus ele te abandonou, não tem mais jeito. Mas lembrando que quem tem a palavra guardada no coração repreende esses pensamentos, sabe que isso é um tipo de tentação do diabo, querendo que a pessoa fique desacreditada de tudo. Aí ele coloca até na mente da pessoa: será mesmo que Deus existe? Coloca tudo na mente. Mas a importância, meus amados irmãos, de sempre nós termos a palavra de Deus guardada nos nossos corações.
para a gente, quando vier a tentação do diabo, a gente combater essa tentação com a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Algumas pessoas se perguntam, a tentação é pecado? Não, a tentação não é pecado. A tentação só se torna um pecado quando a pessoa comete aquele pecado, aquele ato. Aí sim se torna pecado quando a pessoa ela cede para o pecado. Tem vários exemplos de tentações. Eu citei só alguns, mas, meus amados irmãos, que nós possamos sempre estar firmes na rocha, que é o nosso Deus Todo-Poderoso e com a palavra de Deus guardada no nosso coração. Que Deus abençoe a minha e a sua vida. Fica na paz do nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe e te abençoe. Até a próxima, meus amados irmãos.